E hoje, queridos ouvintes, iremos falar sobre a oração. Aqui em Mateus 6,9 está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou, né, irmã Irina, a oração do Pai Nosso, como que a gente deve orar. Na verdade, a oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo, mas é um modelo de oração. Um exemplo para a gente saber, porque os discípulos perguntaram como que eles deveriam orar, para Jesus ensiná-los a orar. Então, e Jesus ensinou dessa maneira, uma oração curta, mas precisa, tudo que nós precisamos. É verdade. Né? Ele começa exaltando o Pai e termina exaltando o Pai. Que coisa linda. É muito lindo. Leia toda a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha, exaltando e falando para fazer a vontade do Pai, se colocar à disposição do Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Começou exaltando o Pai, santificado seja o teu nome. E terminou, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coisa linda, né? Nós temos que começar exaltando o Pai e terminar também louvando o nome do Pai. É verdade. Né? E no meio tem, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita lá no céu. O próprio Cristo fez a vontade do Pai. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. É verdade, irmã Irene. Eu acho lindo porque Jesus, na condição de homem, né? Aqui, quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, Jesus, ante a morte, orou assim: Pai, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então, eu tenho que orar com sabedoria. Não cobrando de Deus as suas promessas, lembrando Deus, Senhor, o Senhor prometeu isso, como se Deus tivesse esquecido. Ou querendo colocar Deus na parede, né? Se Deus não me responder até tal dia, tal hora, eu saio da igreja. Isso, né? Impondo, né? A sua própria vontade. Nem Cristo fez isso, e Cristo era Deus. E tem gente que fala, eu determino. Isso. Eu não aceito que Deus não me dê tal coisa. Não aceito que a minha família não seja salva. Não temos que aceitar nada ou exigir nada de Deus. Nem determinar nada. Não. Tem que ser como Ele quer. Se Deus não negou o seu próprio filho, né, irmã Irene, e não atendeu ao clamor do seu filho na hora ali da morte, que Jesus estava apavorado, ele suou gotas de sangue, ele estava com medo, né, apavorado. Mas ele falou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Naquele momento, se Deus atendesse o pedido do filho, né, irmã Irene, o plano de salvação seria... E muitas vezes para nós também, irmã Rosa, nós pedimos e Deus não pode nos atender. É verdade. Tem um plano a ser cumprido muitas vezes. Maior do que o nosso entendimento. Muito maior. Né? Então, Deus sabe o que vem pelo futuro. Nós não sabemos nada. Então, às vezes, Deus diz não para nós. É verdade. A gente fica todo decepcionado, porque Deus disse não. Mas Ele é soberano. Aqui, irmã Irene, em 1 João 5, 14 e 15, está escrito: E esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos, desde que seja segundo a vontade dele, claro. Né? E as pessoas, de acordo com a vontade dele. E essas pessoas que querem falar, eu determino, elas estão contra essa passagem. A pessoa já decidiu que era aquilo e Deus tem que fazer aquilo. Como se Deus fosse o empregado dele, né? E às vezes Deus diz não, para nosso bem. Embora na hora nós não achamos que é dessa maneira. É verdade. Mas Deus sabe o que virá depois, o dia de amanhã. E às vezes Ele fala, espere. E nós ficamos esperando. E às vezes fala não mesmo. E às vezes fala não. E às vezes fala espere. E nós temos que esperar. Não tem outra saída. Nós temos que orar com sabedoria a Deus. Muitas pessoas oram sem sabedoria. E não recebe. E não sabe por quê. Porque não está sabendo orar como Deus se agrada. Segundo o modelo que Jesus Cristo nos deu, que fala, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha como essa oração é completa, né? A oração do Pai Nosso, né? Ela é pequena, mas é completa. E depois ele fala, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quer dizer, aí a gente expõe as nossas necessidades. Porque tem pessoa que começa orando já pedindo, né? Não, primeiro tem que exaltar o nome do Senhor. Louvar. Agradecer. Depois pedir. Mas já começa pedindo. Começa pedindo. Meu Deus, não sabemos orar ainda, né? E tem uma condição para Deus dar. Claro. Tem uma condição. Qual que é a condição? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como é uma condição. Sim. Me perdoa, Pai, assim como eu perdoo o meu devedor. Que coisa, hein? Faça igualzinho eu faço. Senhor, não precisa ser melhor. Me perdoe como eu perdoo os outros. Meu Deus do céu. É tão difícil, né? Porque se Ele for nos perdoar como nós perdoamos os demais, nós estamos perdidos. Meu Deus. É verdade. Porque, mas você veja que ele ensinou aqui. Marilene, depois que ele fala o amém aqui em Mateus 6, que ele ensina o Pai Nosso, ele continua dizendo, né? No versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Muita gente ora essa oração do Pai Nosso e não sabe nem o que está dizendo. Não sabe. Não medita em cada palavra que está falando. Oração como se estivesse orando ao vento. É verdade. Mas veja às vezes bem, até decorado, né? Sem nem pensar. Ora de qualquer modo, não medita. Veja bem, perdoa as nossas dívidas, assim como. Na mesma medida. Do mesmo modo como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E depois Jesus falando, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Agora, irmã Neni, a pessoa que não é perdoada pelo Pai ou por Jesus, ela não é nem salva. Não, vai se nem perder. Salva. Nós precisamos do perdão todo dia, toda hora. E quando o nosso irmão peca, nos ofende, nos irrita, fala mal de nós, nós não queremos perdoá-lo. Como você quer que Deus te perdoe se você não perdoa os demais? E Jesus manda perdoar 70 vezes 7? Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o nosso Pai também não vai perdoar nossa ofensa. Nossa ofensa qual que é contra Deus? O pecado. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E quem não é perdoado não é salvo. Não é salvo, vai se perder. Que coisa, hein? Veja que essa oração Olha a profundidade. Profunda. É profunda.
Então temos que orar sabendo o que estão falando. E continua dizendo, e não nos deixes cair em tentação. Quem que é o tentador? É o diabo, né? Mas livra-nos do mal. Se não for de Jesus para nos livrar do mal, né, irmã Irene? É verdade. Porque aí continua falando para o Pai, exaltando o Pai, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui ele está reconhecendo que o Pai tem todo o poder e merece toda a glória no céu e na terra para sempre. Para sempre. Amém. Amém. Que lindo. Lindo demais. Aqui está ensinando a orar. Orar não é difícil. Não. É simples. É só seguir o modelo, né? É só seguir o modelo. Não tem decorar. que ficar a falar as mesmas palavras. Não precisa decorar como um papagaio e ficar repetindo, né? Porque o papagaio, a pessoa fala assim, papagaio fala. Papagaio não fala, ele repete o que as pessoas falam, ele não sabe o que ele está falando. É verdade. Mas quando nós entendemos o que Jesus quis ensinar com isso, nós vamos orar espontaneamente, fazendo o que ele mandou, seguindo o modelo que ele nos deu. É verdade. E Jesus nos ensinou a orar, pedir ao Pai em seu nome. É verdade. Aqui em João 14:13 está escrito, Jesus falando. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tem que ser em nome dele. Em nome dele. Porque o Pai vai nos atender por amor ao seu Filho. Está escrito também em João 16:23. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. Então, você vai fazer a sua oração. Tenho ouvido muita oração truncada, pede para Jesus, depois pede para o Pai e não pede em nome de Jesus. Nós temos que pedir em nome de Jesus. Ele nos ensinou, ele deixou aqui escrito. Irene, tem crente que pede até para o anjo. Eu fico escandalizada, porque o anjo não pode atender nada. Não. O anjo é um mensageiro de Deus que obedece às ordens de Deus. Está a serviço de Deus. Está a serviço de Deus. Você pode falar, Jesus, envia teu anjo, isso sim. Mas não pedir para o anjo. O anjo não pode atender passa a ninguém. A espada no diabo. Não. Nós mandamos os anjos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não podemos falar com o anjo, pedir algo para o anjo. O anjo não tem poder dele próprio para fazer nada. E muito menos para os santos de Deus que já morreram, né, Maria? Claro. Tem que pedir ao Pai que envie o seu anjo. Daí sim, né? Se for da vontade dele, ele manda. Né? Se for necessário, como nós estamos pedindo, ele manda. É verdade. Né? Mas tem que ser em nome de Jesus. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, né, Maria? Isso, terminar nossa oração. Pai, essas coisas te pedimos em nome do teu Filho Jesus, porque ele ensinou a fazer assim. E por amor ao seu Filho Jesus, ele nos atende. Aqui em 1 Timóteo 2,5 está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso, irmã Irene, já elimina todos esses intercessores que os ímpios usam, todos esses intercessores que às vezes crentes que não entendem a palavra usam, porque esse versículo, irmã Irene, ele é totalmente excludente. Não tem outro mediador. Não. Está claríssimo. E o que é mediador? Mediador é aquele que promove a paz entre duas pessoas. O homem está em conflito com Deus por causa do pecado. E Jesus é o mediador entre o Pai e nós. Ele fica levando nossa oração, pedindo ao Pai, intermediando, né? Levando a oração. Ele, na verdade, né, Marini, com o seu sacrifício, ele nos reconciliou com o Pai. Sim. Porque a Bíblia fala que quando Jesus deu brado na cruz e entregou o seu Espírito, o véu do templo foi rasgado. Que véu do templo que é esse? É aquele véu que separava o santuário do Santíssimo ou Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, porque lá estava a Arca do Concerto, que significava a presença de Deus,
Deus, e ninguém era digno de entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote entrava só uma vez por ano para oferecer sacrifício, e ninguém podia entrar lá porque o caminho estava fechado. O caminho não estava aberto, mas quando Jesus, aleluia, rompeu esse véu de separação, né? Ele abriu o caminho de conciliação com o Pai. Somos reconciliados com Deus através do seu sacrifício. Então ele é o único mediador. E também é o único intercessor. Entre o homem e Deus. É verdade. Ele leva nossas orações e intercede diante do Pai. Atende o Pai, essa pessoa, porque ele é teu. Eu ganhei essa pessoa com meu sacrifício na cruz. Então ele fica intercedendo diante do Pai para nos abençoar, nos dar aquilo que nós necessitamos. É verdade. Ele fica ali como um advogado, né? Intercedendo. Sim, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado, coisa né? Linda.